pessoal do nono ano, beleza? Tranquilo? Galera, vamos começar aí. Matéria nova, capítulo 10. Capítulo 10. Achou que o Brasil ia ficar de fora? Achou que o Brasil não ia ter populismo? Portanto, este capítulo será sobre o populismo no Brasil. A República Populista. República esta que vai de 46 a 64, república onde o povo finalmente vai às urnas. O povo, nem todo o povo, né? Lembrando que nas constituições muita galera era excluída, tá? Mas aí, vamos falar, os eleitores finalmente vão às urnas. Galera, pensa aí. Você tinha na Primeira República galera que ia à urna, mas era aquele voto de cabresto, você votava em quem um coronel queria. Depois o Vargas toma o poder pelo golpe lá de 30, e aí acha, finalmente, cria a Constituição, 34, né? Aí você tem a eleição indireta, o povo ainda não vai. Aí quando você acha que você ia ter eleição em 38, Vargas dá um golpe em 37, aí a galera fica sem as urnas. Aí em 45 ele, com a pressão do exército, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele pede para sair e ele sai. Então você tem a reformulação do cenário político brasileiro. O Vargas cria aquele negócio de brasilidade, né? Ele tinha que juntar, não ser mais regional. Aqui agora você tem que afastar essa figura do Vargas, esse varguismo. Você tem que ensinar o povão a vir às urnas e votar. Gente, democracia, não é? Você vai ter aqui pela primeira vez partidos, né? Aquela criação daqueles partidos, né? De âmbito mais nacional e não como era na Primeira República, bem regionalizado, São Paulo, Minas, a elite gaúcha. Não, aqui você vai ter os trabalhadores se organizando, os donos de terra se organizando, os operários urbanos se organizando, né? República populista. Vamos lá começar? Então, lembrando as características daquele populismo, né? A ascensão das massas, caras carismáticos aqui, alguns, vamos ver, não tem carisma nenhum, tá bom? Mas vamos ver aqui dois governos, o governo do Eurico Gaspar Dutra e o segundo, surpresa. O segundo é surpresa, depois do Eurico Gaspar Dutra, de surpresa, né? Então, lembrando, né, que os presidentes dessa época, eles vão seguir algumas correntes, né? Ou a corrente liberal ou a corrente nacionalista, ou uma corrente meio termo aí. Eu falei isso aí ontem, tá? Mas eu vou falando rapidinho aqui para recordar, tá? Os neoliberais eram chamados pelos nacionalistas de entreguistas, né? É aquele com a mínima intervenção do Estado, dinheiro vindo do estrangeiro, americano principalmente, né? Você abrir a sua economia. Os nacionalistas, né? Os extremos, mais o nacionalismo extremo, é aquele que se fecha para as influências estrangeiras, que se fecha para o dinheiro estrangeiro, a maior ação do Estado, não é? E você nacionalizar a tua riqueza, o que é teu, cria uma empresa para aquilo e não deixa uma empresa internacional vir, coisa que o neoliberal fazia. E você tem o desenvolvimentismo, o desenvolvimento nacional, que é um negócio meio termo, né? Você não pode ignorar o dinheiro estrangeiro, porém, você não pode ignorar, né, as ações do Estado brasileiro, né? Então ele pede, o que é o desenvolvimento nacional? Ele pega dinheiro de outros países, porém é o Estado que coordena para onde vai esse dinheiro, tá certo? Então lembrando disso aí, tá? Então o Vargas sai, você tem as eleições, né? Primeiro eu vou ler os partidos, olha como é que aqui, alguns só, tá? Alguns. Então, por exemplo, você vai ter o partido da União Democrática, a UDN, né? Que a UDN, por exemplo, são os inimigos do Vargas, são trabalhadores urbanos, proprietários urbanos, intelectuais, né? Profissionais liberais, parte da UDN. Você tinha o PSD, Partido Social Democrático,
né? Aí que defendia donos de terra, burguesia, né? Do outro lado você tinha o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Fundado por Vargas, né? Então, trabalhadores urbanos e rurais. Você tinha o Partido Comunista, você tinha Partido Comunista do Brasil, né? Por exemplo, formado por Luiz Carlos Prestes, tal, você tem vários partidos. Você tem a eleição, então, né? Vargas vaza, deixa lá as eleições, né? As eleições de 45, quem vence pelo PSD e pelo PTB, Eurico Gaspar Dutra. Olha que bonitinho é o Eurico Gaspar Dutra. Bonitinho, carisma. Eu acho que não tem carisma nenhum esse cara, né? Esse cara aí, putz. Depois fazer uma aulinha só do Dutra, né? Uma aulinha só do Dutra. Ele nasceu, o primeiro que ele nasceu ainda existia escravidão, né? Ele vai tentando ali, é aquele cara assim, ele vê onde está melhor para ele, né? Ele apoiava o Vargas, apoiou o Estado Novo, ele queria um governo fascista no Brasil na época do Hitler, né? Quando o Vargas estava maus lençóis, lá em 45, ele não apoia o Vargas. É aquele cara que vai conforme a onda, né? Aí o Brasil tem mania de eleger militares, ele era militar, né? O governo Dutra, o primeiro presidente da nova república, a implantação dessa república da democracia, e finalmente o pessoal vai ao poder. Bom, enfim, não vou ficar falando do Dutra, tá? Mas ele é o primeiro eleito, né? Então, lembrando aqui que eu vou falar o que você deve saber simples, tá? Porque senão a gente viajava legal, tá? Mas assim, o que ele vai ter que afastar? Aquele negócio do varguismo, né? Aquele negócio do varguismo, aquele negócio trabalhista, tudo aquilo que a gente estudou lá na Era Vargas. Ele vai ter que afastar aquilo. Então, logo, ele vai ter características liberais, tá? Liberais. Ele vai literalmente arreganhar as pernas para o domínio internacional. É aqui quando entra a Coca-Cola, por exemplo, no país, né? Aqui que ele vai estar lá com o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos vem para cá nessa época, né? Aqui que começa essa aliança muito próxima, estreita aí com os Estados Unidos. Ele vai importar muita coisa dos Estados Unidos, coisa que nem existia aqui, né? Esqui, né? Por exemplo, não tem nem neve, né? Ele vai comprar TV, por exemplo, aparelho de TV, sendo que nem existia canal de TV ainda, né? Então quem compra aquilo, né? Isso vai gerar um probleminha depois na economia, né? Porque ele comprou aquilo e não vende, né? Ele vai quebrar a economia brasileira, né? Mas o que você deve saber aí no governo do Dutra? Ele vai ter que cancelar aquela Constituição de 1937, a polaca, aquela Constituição com características fascistas. O fascismo acabou, né? E aí, então, no governo dele, você vai ter a Constituição de 1946, a quinta Constituição brasileira, 1824, 1891, 1934, 1937 e 1946, né? O presidencialismo, o federalismo, os três poderes, a volta dos direitos políticos e civis, né, que o Vargas caçava, a censura, aquela coisa já era, né? Então tem que ser uma Constituição democrática, né? Mas para nós aqui, o voto, tá? O voto maior de 18 anos, restrito, ou seja, não vai votar, não vota, analfabeto. O que eu escrevi aqui? Seria manipular. Ah, tá. Então, ó, proibido votar analfabetos. Por quê? Qual era a lógica? Qual era o pensamento do cara que proibia o voto para o analfabeto? O analfabeto não lia, o analfabeto não se informava bem, ele não tem capacidade de informação, então ele é manipulável, por isso ele não vota. O voto do analfabeto vai ser muito discutido durante essa república, viu? E vai ser causa de muita treta. Tá? Mas guarda aí então, ó, o maior de 18 vota, menos o analfabeto. Tranquilo? Aqui eu tenho aqui os dados das eleições. O Dutra, pouca gente votava, né? Teve ali, ó, por exemplo, 3.251.507 votos, né?
em comparação com hoje, né, nem se brinca. Mas aí, a Constituição de 46, a retirada daquela Constituição polaca, né? O governo Dutra, ele é marcado, então, por esse alinhamento aos Estados Unidos, pela perseguição aos comunistas, aos socialistas, aos anarquistas, porque os Estados Unidos, o Truman, né, lembra? Ele estava naquela coisa, pós-Segunda Guerra, a gente está na pós-Segunda Guerra Mundial, ele está naquela coisa de caça aos comunistas. Não devemos nos influenciar pelas ideias comunistas, né? Devemos combater o avanço, a ameaça vermelha, né? Então o Dutra é dessa jogada, ele manda fechar o Partido Comunista. Olha aí, ó, perseguição ideológica, cara. Mesmo uma democracia, manda fechar o Partido Comunista. O Partido Comunista era o maior da América Latina. Era o maior partido comunista da América Latina. Aqui curiosidades, né? Umas curiosidades. A primeira inauguração de rede de TV no Brasil foi em 1950, TV Tupi. Vai lá ver o hino da TV Tupi, coloca lá Hebe Camargo, Lolita Rodrigues. A Lolita Rodrigues cantou, uma atriz, né, do Brasil, maravilhosa, cantou o hino da TV, ridículo, o hino da TV Tupi. Foi a inauguração do governo Dutra, né? Era a Hebe Camargo que tinha que cantar o hino. Ela não foi, ela saiu, né? Ela foi no encontro. Aí foi a Lolita cantar, né? Aí, olha lá, aquela época você tinha uma TVzinha, uma só, né? O bairro inteiro ia ver a TV, era um evento preto e branco, pouca gente tinha TV, né? Primeira rede do Brasil, ó. 50 TV. Aqui é curiosidade, tá? Aqui né? Fica como curiosidade. Ali o Dutra e o Truman, governo dos Estados Unidos, essa aproximação. Então ele é neoliberal, tá? Ele vai ter também um plano SALT, né? Ele vai tentar aí, que ele dá uma quebrada na economia do Brasil, então ele vai ter que investir um pouco aí do governo, né? O governo, né? Para tentar mover a economia, né? O plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, né? Ele vai investir dinheiro na infraestrutura, né? Para promover o desenvolvimento econômico, emprego, né? Você vai ter, por exemplo, aí a construção da via e da rodovia, da Via Dutra, né? Famosa hoje, a Via Dutra, né? Você vai ter a construção do Maracanã, sim, Maracanã, né? Que o Brasil em 1950 toma aí uma goleada do Uruguai, o Brasil perde a Copa do Mundo dentro do Maracanã, recém-inaugurado, gente. Esse governo do Dutra, ele vai ser impopular. Ele não tem um carisma lá, ele vai ser impopular. O Vargas não é bobo, não. O Vargas saiu em 45, mas ele já sabia que ele ia se candidatar e falar assim, eu vou voltar, viu? Papai vai voltar. Papai voltou nos braços do povo. O Dutra sai, o Vargas se candidata à presidência do Brasil e em 1951 o Vargas vira presidente do Brasil na mão do povo. Aí o povo elege Vargas. Vargas tomou o governo em 30 por um golpe, foi eleito em 34 uma assembleia indireta, né, numa eleição indireta, deu um golpe em 37. Ele está, né, subindo no poder 3 vezes através de ou eleição indireta ou golpe. Aqui volta através dos votos. A impopularidade de Dutra, né? O Vargão volta. Ele vai governar de 51 a 54. Gente, eu vou tentar resumir que eu acho que vai ficar grande. Pavor da UDN. O DN, a burguesia, a classe média, os Estados Unidos pira, né? Porque o Vargas tem todo aquele histórico de golpe, tem todo aquele histórico de contato com as massas, de contato com os operários. E estamos em época de Guerra Fria. Não esqueça isso. Aqui sim você tem essa bipolaridade. Então subiu um cara que é popular, um cara que está ali nas massas. Perigoso, é perigoso. Olha aí o Vargão fumando o seu charuton, né? O que o Vargas vai ser? Ele vai continuar com aquela política de antigamente, ele vai tentar agradar a todo mundo, né? Ele vai tentar agradar a burguesia, ele vai tentar agradar a classe popular. E ele vai acreditar que o quê? Não devemos ignorar o dinheiro do estrangeiro, mas quem deve coordenar esse dinheiro?
o Estado, certo? E ele aqui é importante que ele vai investir muito na infraestrutura, na indústria de base, na siderurgia, na energia, tá certo? Quais são os principais pontos do governo Vargas aqui nessa segunda fase? Né? É um segundo período de Vargas, é um outro cenário, não é aquele cenário lá das oligarquias, não é um cenário da ascensão de fascismo e nazismo, não é um cenário de Segunda Guerra Mundial, é um cenário de Guerra Fria. Né? Então, por exemplo, ele vai criar em 52 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Né? É um bancão que dá dinheiro para empreiteiras, para usinas, para indústria, tá certo? Para desenvolver essa indústria de base. Mas o ponto para nós aqui no 9º ano, mais importante, é o petróleo. A campanha do petróleo é nosso. Você tem petróleo no Brasil. Qual é a discussão? Lembrar lá, nacionalismo ou liberalismo? E agora, o petróleo brasileiro. Quem deve apropriar do petróleo brasileiro? Você deve ter uma empresa nacional, cuidar daquilo, o dinheiro vir para o país, ou você deve ter uma empresa internacional cuidando daquilo? O dinheiro ir para a empresa internacional. E a empresa internacional só pagar imposto. É essa aqui, gente, simplificando bastante, né? Até porque vocês estão dando antes, vocês não estão numa faculdade, vocês não são economistas. Mas simplificando bastante essa discussão. O que o petróleo gerar de grana deve ficar no Brasil? Ou você deve alguém cuidar daquilo e aquela empresa paga o imposto necessário para o país? Essa é a discussão. É a nacionalização ou é a privatização do negócio? Não é? Então você vai ter uma campanha no Brasil chamada O Petróleo é Nosso, que é a favor da nacionalização contra a privatização, contra você dar o monopólio de exploração do petróleo para empresas internacionais. O que o Vargas vai fazer? Em 1953 ele vai criar a empresa que você conhece aí, ó, a Petrobras. É uma empresa que é de quem? Do governo brasileiro, nacionalista. Negócio, Vargas tentando agradar todo mundo, ela é uma empresa, né? Na maioridade, a maioridade ali dela, a maioria é nacional, porém ele vai deixar uma brecha para capital estrangeiro, capital misto. Então ela não é 100% nacional. Isso vai desagradar muita gente, os nacionalistas vão ficar putos, a partir disso vai começar uma impopularidade do governo Vargas. Ele vai sofrer com uma inflação vinda lá do Dutra, né? Vai sofrer com uma inflação, a insatisfação dos nacionalistas. Ele vai tentar, aí vai ter uma série de greves. O Vargas vai tentar resolver essas greves, vai colocar lá um ministro do Trabalho, João Goulart, né? Guarde esse nome que vai ser muito importante. O João Goulart vai aumentar o salário em 100%, vai desagradar a burguesia, né? Para tentar o operariado. Quem está de olho nisso tudo, Guerra Fria, Estados Unidos, os Estados Unidos não vai gostar desse populismo de Vargas, de ter um ministro, João Goulart, que tem contato com sindicatos, não vai gostar aí esse nacionalismo em cima do petróleo brasileiro. Ele tentando agradar ali vai acabar desagradando. Você vai ter uma onda de insatisfação do Vargas. Aí, é óbvio, a oposição, a UDN, a burguesia, né? Esses que não devemos tirar Vargas do poder, nem se for por um golpe de Estado, vão tentar derrubar o Vargas. No meio dessa impopularidade de Vargas, o que vai acontecer? Esqueci desse slide. São campanhas do Petróleo é Nosso, campanhas socialistas, né? Olha lá o Brasil, olha lá, o povo. É o povo do entreguismo, é os Estados Unidos, é os caras de fora querendo entregar a riqueza brasileira para os caras de fora. O petróleo será nosso, é um brasileiro dando um pé na bunda de um gordo americano, né? Mas enfim, o Vargas vai entrar numa crise aí, uma crise de popularidade, vai ficar bastante impopular. E no meio dessa crise, o principal inimigo dele, o Carlos Lacerda, é o jornalista, político, líder da UDN,
o maior inimigo público do Vargas vai sofrer um atentado. Vão tentar matar o Carlos Lacerda, o principal inimigo do Vargas. Ele sofre um atentado, ele não vai morrer, leva um tiro no pé. Vai morrer o Major Vaz, da aeronáutica, e vai causar um tumulto. Gente, é política. É política. Você vai usar dos fatores, tudo aqui, principalmente no país, no Brasil, tudo vira política. Você vai usar daquilo, óbvio, contra Vargas. Quem tentou matar o Carlos Lacerda? Óbvio que foi o Vargas. Lacerda vai na TV, acusa o Vargas. Né? E depois se descobre, né, que quem mandou matar aí o Carlos Lacerda foi o Gregório Fortunato, que era chefe da guarda particular do Vargas. Aí tem aquela discussão, né? O Vargas não sabia, ele foi por conta própria. O Gregório Fortunato tentou matar ali por conta própria, não foi a mando de Vargas. Mas você imagina lá em 53, 54, né, aquela política efervescendo ali, rádio, TV agora, Guerra Fria, democracia, é isso, gente. Esse atentado à Ruas Toneleiros vai afundar a imagem de Vargas. Vão dar um golpe de Estado em Vargas. O vice de Vargas, o Café Filho, ó, tô fora, isso aqui não vai ser bonito não, Vargas, sai do poder. O Vargas falou assim, eu só saio daqui morto. Eu só saio do catete, lá no Rio, lembrando que a capital do Brasil é Rio de Janeiro, só saio daqui morto. Qual é a solução de Vargas? O que Vargas faz? Sai de lá morto. Vargas se mata com um tiro no peito, deixa lá testamento. Tá? Então vou ler ali. Ó. O vice de Vargas, Café Filho, tenta convencê-la a desistir do mandato. Ele fala que lá só sairia morto. No dia 23, Café Filho rompe publicamente com o presidente, porque estava feio lá o negócio para ele. No mesmo dia, generais do Exército fizeram manifestação à nação exigindo a renúncia de Vargas. Na madrugada do dia 24 de agosto, já está vindo aí, né? A data da morte de Vargas. Vargas se suicida com um tiro no peito. Aí o que vai acontecer? O Vargas ele foi, gostando ou não do Vargas, ele faz merda não, porque ele foi um ditador, não deve passar pano não, mas ele é um puta cara. O Vargas é um puta político. Ele se matou. Mas ele se matou. Lembra que eu falei que ninguém estava curtindo ele, tava um monte de greve, problema, ele se matou, o povo chora. O povo chora. Não, morreu! Papai morreu! Vargas não! Gera uma comoção na população brasileira. O Vargas é um dos maiores do Brasil. Todo mundo agora passa a amar Vargas. Idolatrar Vargas, aquele negócio da morte, né? Idolatrar Vargas. Começa a acusar o Carlos Lacerda. Você é culpado do suicídio do Vargas. O povo vai pra rua, quebra o DN, vira um escarcéu. O Carlos Lacerda tem que vazar. Foi uma estratégia política do Vargas, foi o suicídio, né? E tem aquela frase famosa: eu ofereço em holocausto minha vida, agora ofereço minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, e a vida para entrar na história. E entrou, que até a gente está estudando ele aqui, né? Mas aí vai virar o jogo tudo, esse suicídio de Vargas. Olha lá, o DN não esperava a reação do povo, a idolatria a Vargas. A população se rebela, Carlos Lacerda tem que sair do país. Não é povo, né? Aí você vê a força dos políticos, a força que o Vargas tinha. A elite, os Estados Unidos ali, fica com medo. Em 54, Vargas morreu, ele tinha que governar mais tempo. Quem que vai governar no lugar do Vargas? Vai entrar o vice, né? Já já a gente vai ter eleições. O exército aqui vai tentar dar um golpe de Estado. Galera, guardem isso para você entender essa parte aqui. O exército vai sempre tentar agora dar frequentemente golpe de Estado.
Ele vai tentar dar um golpe de Estado aqui. As próximas eleições está aí. 55, 54 para 55, 55 e as eleições 55. E aí você vai ter essa transição aí da morte de Vargas muito complicada, que eu vou deixar para a próxima videoaula, para essa aqui não ficar longa e complicada já demais, tá? Próxima videoaula, a gente viu o governo do próximo presidente e essa transiçãozinha de 54 do suicídio até a eleição do próximo presidente complicada. O Brasil vai passar por 3 presidentes, né? Vou tentar explicar em um parágrafo, tá? Mas fica aí para essa nossa videoaula o governo do Dutra, né? Essa transição aí, né? A volta do Vargas nos braços do povo, esse período de impopularidade do Vargas e essa idolatria com a morte do Vargas, esse vácuo no poder, tá bom? Mas aí, na próxima aula, a gente vê o que foi esse problema na transição do Vargas, tá certo? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida no grupo de estudos lá, de história, muito obrigado e abraço!